Olá, meus amores do segundo ano. Hoje a tia Juliana tá aqui para nossa aulinha de ciências, onde a gente vai conversar mais um pouquinho sobre as plantas, conhecer um pouco mais, tá bom? As plantas, que são seres vivos, né, fazem parte da nossa vida de diversas maneiras, tá? Elas são divididas em partes, tá certo? Essas partes são a raiz, o caule, a folha. Algumas têm flores, sementes e frutos, tá? Hoje nós iremos conhecer um pouco sobre o caule, a raiz e a folha, tá? Esse assunto você vai encontrar no seu módulo 2, na página 179 até a 186, ok? Então vamos lá. Lá no seu livrinho, lá no seu módulo 2, na página 179, está mostrando uma aldeia indígena, tá? Chamada Iauanauá. Nessa aldeia, a moradia deles foram feitas de troncos de árvores e cobertas de folhas, tá? Eles utilizaram essas partes da planta para fazer suas moradias, tá certo? E os troncos ou caules, tá certo? Porque chamamos caule de tronco. Essa parte da planta, ela sustenta o vegetal. E a função do caule é o transporte e distribuição de água e sais minerais, tá? Por toda a planta. E também armazena nutrientes para servir de alimento para outros seres vivos, tá? Por exemplo, cacto, palmito, tá certo? E a cebola, são exemplos de caules comestíveis, tá? Os caules, eles podem ser aéreos, quando se desenvolve acima do solo, tá? Como a mangueira. Aquáticos, quando eles se desenvolvem na água, como a Vitória régia, tá certo? E subterrâneos, quando se desenvolve no interior do solo, como o gengibre. O gengibre é um caule subterrâneo. Bom, as folhas, que foram utilizadas para cobrir as moradias da aldeia, certo? As folhas, a função das folhas é a respiração da planta. Ela também produz o seu próprio alimento através das folhas, com aquele processo de fotossíntese, tá? Onde falamos na aula passada. Elas apresentam diversos tamanhos, formatos, cores, tá certo? Então, e elas podem ser simples e compostas. As folhas simples são aquelas que não têm divisões, tá? Como o jambeiro, a mangueira, ela não tem nenhuma divisão, não é cortadinha. E as folhas compostas, elas apresentam divisões, tá? E estruturas menores, são assim espalhadinhas, como a folha da samambaia, toda divididinha assim, tá bom? A raiz. As mulheres da tribo Iauanauá, elas utilizam a mandioca, que é a raiz, para produzir uma farinha. Dessa farinha, elas fazem o beiju, tá? Que é um alimento da cultura indígena, tá certo? A raiz, a função da raiz é fixar a planta no solo. Ela fixa algumas plantas no solo, tá certo? E sobre outras plantas também. E ela absorve água e outros nutrientes essenciais para a planta. Ela também serve de alimento para outros seres vivos, como a cenoura, a mandioca, batata doce, a beterraba, o inhame, tá? A raiz, ela pode ser subterrânea, que é enterrada no solo, tá? Como a beterraba, batata, como eu falei pra você. Ela pode ser também aquática, né? Como a Vitória régia, a água-pé, tem a raiz lá aquática. E elas também podem ser aéreas, tá? Que parte delas ficam acima do solo, como os manguezais, a figueira, tá bom? Meus amores, é isso. Hoje vamos conhecer essas três partes, tá? Que é o caule, a raiz e a folha, que são muito importantes para o vegetal e também para as nossas vidas. Eu espero que você tenha compreendido, que você tenha gostado, tá bom? Faça sua atividade com capricho do seu livro, tá? Qualquer dúvida você pode me perguntar, estarei à disposição, tá? Para lhe responder, tá bom? Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, meus amores!